Bom, rapaziada, estamos aqui para trazer uma polêmica. Eu acho que já é de praxe aqui do canal, que normalmente eu não entro nas polêmicas quando elas estão mais à flor da pele. Eu sempre deixo passar um tempinho para entrar nessas polêmicas. Até principalmente quando são coisas que a gente deve estudar, não são coisas que a gente deve falar sem um mínimo de conhecimento. Então fui atrás, fui estudar, não quis tirar só pela minha opinião, que é a questão da escala 5x2, da redução da escala da 6x1 para 5x2. O que é que eu penso, como que está com o projeto de lei apresentado, o que é que eu acho que deve ser. E aí, Igor, o que é que você acha? Qual caminho a gente deve seguir aqui no Brasil? Eu estudei bastante, li muito as últimas 3 semanas sobre o assunto e hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre isso. Antes eu vou pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu gostei aí embaixo e eu vou deixar o meu Pix aqui também embaixo na descrição, caso você queira ajudar o canal financeiramente. Isso daí é muito importante porque você me ajuda a pagar minhas contas e a continuar tendo vídeos e quem sabe aumentar até a qualidade desses vídeos aqui cada vez mais. Bom, bora lá. Primeiro de tudo, antes de eu entrar nos tópicos do porquê eu acho isso, eu queria dar alguns disclaimers. Eu concordo, sim, que se deve ter uma redução da jornada da escala 6x1 para 5x2, com 40 horas semanais. Isso, para mim, é o básico, é o mínimo para se ter uma dignidade humana. Concordo com uma outra parte que pode ter efeitos no Brasil em si, da forma que o projeto de lei está sendo aplicado. Por quê? Porque o projeto de lei está sendo aplicado de uma maneira totalmente populista, somente para ganhar voto, e não com uma melhoria, com a intenção de uma melhoria, é somente populismo, e isso pode ter efeitos práticos no Brasil. Porém, a escala sim deve ser reduzida. Porém, se for reduzida da maneira que estão propondo, vai afetar o Brasil e muito. A minha solução seria reformular o projeto de lei e a gente começar a ter a aplicação das 40 horas semanais, porém com a diminuição dos impostos da empresa sobre aquele trabalhador, sobre aquela pessoa contratada, porque os empresários pagam muito caro para ter uma pessoa. Porém, eu acho que até por questões disso e de outros aspectos também, deve-se ter essa diminuição da escala. Um exemplo disso foi o que aconteceu pós-Constituição de 88. Antes, o horário, a carga de trabalho era 48 horas semanais. E agora a gente caiu para 44 horas semanais nas caças por um e a gente teve um aumento de produtividade no Brasil. Porém, desde que teve essa redução para a escala de 44 horas semanais e o tempo foi se passando, a produtividade teve um aumento simplesmente de 0,2% no Brasil. A produtividade é o que importa para um país crescer. Eu recomendo que vocês leiam um artigo publicado na Revista Brasileira de Economia. O nome do artigo é Os Efeitos da Redução da Jornada de Trabalho de 48 para 44 horas semanais em 1988. Eu vou tentar deixar esse artigo aí na descrição também e no comentário fixado para você ler. É uma das leituras que eu recomendo para vocês entenderem um pouquinho sobre os motivos e o porquê eu estou defendendo isso também. Minha opinião está nisso. Eu vou estar deixando outro artigo também que é contra um artigo que é contra, mas tem umas partes que eu acho genial, que defendem a redução da 5x2 e que eu recomendo para vocês também. Mas enfim, vamos entrar aqui nos tópicos do porquê eu concordo. Eu deixei aqui anotado, só para não esquecer, eu sou uma pessoa que precisa dessas anotações, show? Bom, a produtividade não cresce na mesma proporção de horas trabalhadas. Dentro da economia, a gente tem um termo técnico, um princípio de microeconomia chamado Lei dos Rendimentos Marginais Decrescentes, que basicamente as primeiras horas de trabalho costumam ser mais produtivas que as últimas. Por quê? O princípio da microeconomia não funciona assim. É basicamente quando a gente tem uma carga X de produção, quando a gente aumenta o fator X, o fator de produtividade, o fator de produção não vai crescer mais, vai ficar estagnado ou vai defasar, vai deflacionar, vai cair. Então, basicamente é isso. A lei dos rendimentos marginais decrescentes a gente consegue trazer aqui, por quê? Vamos pegar em um termo menor, vamos pegar em um termo de dias. Em um dia trabalhado que tem 8 horas. As primeiras 4 horas do dia sempre vão ser mais produtivas do que as últimas 4 horas do dia.
Você pega as primeiras 4 horas do dia, o pessoal tá ligando. Vamos pegar um time comercial, um time de venda. O pessoal tá ligando, fazendo venda, não sei o quê. Um time de financeiro, cobrança. Tá lá, tá cobrando, não tá conseguindo, tá tudo mais, tá fluindo de boa. Você tem um intervalo, que normalmente o máximo estourando pela legislação brasileira é 2 horas. Após intervalo, a gente tem ainda 1 hora de meia produtividade, uma produtividade já mais baixa do que a das primeiras 4 horas do dia. E pós isso, a produtividade cai completamente. As pessoas já estão querendo ir para as suas casas e tudo mais. Ou seja, à medida que a jornada se prolonga, o trabalhador tende a cometer mais erros, produzir com menor qualidade, pode até produzir, mas é com a menor qualidade que vai dar uma produção negativa no futuro, que pode ter mais saída, ou pode ocasionar até processos para a própria empresa, precisa de mais retrabalho, que é basicamente isso, e sofre mais fadiga mental. Porém, entretanto, toda vez que a gente for pegar um nicho mais semanal, a gente vê que os primeiros dias da semana são os que têm a melhor produtividade, são os que eles mais produzem. Quando chega mais perto da sexta e do sábado, a produção começa a cair. E o sábado é completamente improdutivo. Isso eu já ouvi da boca de inúmeros empreendedores. Eles sabem que o sábado é totalmente improdutivo. Eles só querem manter o sábado, a maioria por conversas, por questão de orgulho, de ter aquelas 4 horas trabalhadas e de vai que sai uma lamia dali. Porém, isso só prejudica eles financeiramente porque ele vai estar pagando o dia de trabalho ali. Agora, imagine um vendedor. O cenário que eu montei aqui, nas primeiras horas ele está focado, depois muda as horas consecutivas, a capacidade de negociação cai e o número de contatos pode continuar alto, ou seja, ele pode continuar mandando mensagem, pode continuar ligando, continuar alto, mas a eficiência diminui. O que coloca dinheiro no bolso, que a venda não está surgindo, ou seja, toda hora trabalhada gera menos quantidade de produção. Eu não sou contra as 8 horas diárias, para mim tem que ser 8 horas diárias. Porém, quando a gente pega isso em escala semanal, isso fica muito ruim, tanto para o trabalhador que sofre mais fadiga mental, quanto para o empresário. Por isso que eu sou a favor, isso daqui é um exemplo que eu fiz aí no chat GPT, da lei dos rendimentos marginais decrescentes no trabalho, aplicado no trabalho, na jornada de trabalho, por horas semanais. Ou seja, a gente bate um pico de faixa etária ótima por volta das 36, 40 horas semanais, e pós 40 horas semanais a gente tem um excesso de jornada que começa a cair. Isso daí é o que a gente mais nota, é o que nós trabalhadores, eu estou dentro do mercado de trabalho, é o que eu noto. O sábado é um dia completamente improdutivo com esse excesso da jornada de trabalho. E fora o momento lá que a gente nota na caída diária. E alguém está me mandando mensagem aqui. Então, bora lá. O segundo ponto que pode ocorrer, a produtividade é mais importante do que horas trabalhadas. Como eu falei aqui que eu converso com alguns empresários, a maioria dos empresários só mantém as horas trabalhadas altas porque é por puro orgulho. Porque eles estão pagando a hora e eles querem que o cara cumpra toda aquela hora, que esteja ali para abrir empresa, não sei o que, não sei o que. Porém, o que importa, o que coloca o dinheiro no bolso para o patrão, para o empregador, é a produtividade. Não adianta nada você ter horas e ter pouca produtividade. Um exemplo que a gente pode citar até aqui em Pernambuco, acho que você já notou que eu sou pernambucano, é uma padaria chamada Delicatessen. Delicatessen Padaria, que fica aqui na região metropolitana do Recife. Eles reduziram para a escala 5x2, com 40 horas semanais, sem diminuição do salário. Graças a esse pequeno retiro do excesso de trabalho de 4 horas a mais semanais, os trabalhadores ficaram mais felizes, a produtividade aumentou, porque eles estão mais descansados mentalmente e fisicamente, e eles tiveram um aumento de 8% de lucro. Vocês sabem o que é um aumento de 8% de lucro? Não estamos falando de faturamento, estamos falando de lucro. Lucro é o dinheiro que sobra no bolso da empresa. A empresa teve 8% a mais de dinheiro no seu bolso. Faturamento é coisa de menino. É coisa de menino, porque eu faturo não sei quanto, mas quanto tem de lucro. Quanto que tá ganhando? Teve um aumento de 8% no lucro.
Só para vocês terem essa ideia. Porque a produtividade aumentou. E isso mostra economicamente como a produtividade é mais importante do que as horas trabalhadas. Mais horas não significa que é mais riquezas, que é o que a gente costuma pensar. E a maioria só mantém essas mais horas por puro orgulho. Por puro orgulho, porque acha que vai gerar mais alguma coisa. Mas só mostra um pouco da falta de conhecimento sobre um termo básico de economia. Sem querer ser grosso nem nada do tipo, porque isso é normal. A gente costuma pensar assim, eu era a favor da escala 6x1 também, achava que era papo de esquerda de populismo. Mas quando a gente pega para a vida prática do trabalhador, quando eles estão mais descansados, principalmente mentalmente, fica melhor. Calma, calma, que tem implicações práticas que podem tendenciar ao erro até aqui na minha teoria, mas já já chegamos lá. Eu vou dar inclusive soluções. Mas bora lá. A economia moderna mostra que as riquezas de países dependem muito mais da produtividade do que o total de horas trabalhadas. A gente tem exemplos aí como a Alemanha, a Holanda e a Dinamarca, que são países que possuem as menores cargas horárias, as menores jornadas de trabalho no mundo. A Dinamarca, por exemplo, bicho, é 4 dias por semana de trabalho, 4x3, que eu sou contra. Aqui no Brasil, eu acho que não tem implicação prática nisso. Mas eles têm a 4x3 e tem uma produtividade altíssima. Obviamente, a gente não pode importar a carga de trabalho de outro país para o Brasil por questões culturais. Mas a 5x2 importada para cá de uma forma que eu estou apresentando com 40 horas semanais, fica até melhor. E ainda mais com a baixa de tributos para as empresas, coisa que não vai acontecer no Brasil provavelmente. O que importa para o trabalhador não são as horas trabalhadas, mas a produtividade naquelas horas. Isso daí é o que gera valor, que gera dinheiro no bolso. Isso daí é o básico. Então, bora lá. A redução de jornada pode diminuir até custos para as próprias empresas. Por que o lucro da Delicatessen aumentou? Simplesmente porque diminuiu até os custos da empresa de funcionar. Bora lá. Uma análise não deve olhar apenas para salários. O custo é o salário, eu vou continuar pagando isso. Não, mas tem outros fatores que podem diminuir até o seu custo. O salário, obviamente, vai continuar, porque a ideia não é diminuir o salário, mas as empresas gastam e muito dinheiro com outras coisas. Por exemplo, afastamentos médicos. O brasileiro gosta de botar atestado. Se ele está infeliz, ele vai botar atestado. Isso aí é prático. Agora, se ele diminui a carga horária, ele está mais feliz com a maior produção, ele não vai querer botar atestado para conseguir sair, postar suas fotinhas no Instagram no final de semana na praia. Basicamente, isso falando das pessoas safadas, porque tem as pessoas honestas, vão ter menos riscos de afastamento médico, vão ter uma saúde melhor, vão conseguir se cuidar melhor, vai ter uma rotatividade, vai diminuir em questão de recrutamento, de treinamento, erros operacionais com cansaço que pode custar bastante caro e até acidentes de trabalho. Pode diminuir os acidentes de trabalho. Uma escala 5x2 tende a melhorar a retenção de funcionários, porque o que a gente mais vê no Instagram são funcionários comemorando que são demitidos. Ou funcionários que já estão cagando, já estão tão cansados mentalmente que só estão pedindo demissão. Simplesmente. A satisfação no trabalho pode aumentar. Isso daqui é uma coisa que o time de pessoas de cultura deve pesquisar cada vez mais. Não se deve ter medo de responder, porque se você for um patrão, o time de pessoas de cultura faz essa pesquisa de satisfação, eles respondem que estão insatisfeitos e você demite, perdão, mas você é um safado. Você é um cabra safado. Sai daqui da educação, você é um cabra safado. Porque se os seus funcionários estão insatisfeitos, é menos dinheiro no seu bolso. Não é nem que você é safado e você por isso que você está demitindo, não. É porque você está sendo ignorante. Você está sendo ignorante, está deixando seu orgulho falar mais alto. Show? Então bora lá. Isso daqui aumenta até a saúde mental do trabalhador. A norma regulamentadora 01 entrou com a saúde mental. Vocês têm noção que um perigo para vocês, se vocês estiverem acabando com a saúde mental do trabalhador, eles podem até colocar vocês ainda mais na justiça? Claro, a maioria dos trabalhadores, quando sai, vai botar na justiça. Acho que tem poucos trouxas que nem eu, que fala que não importa o que aconteça, eu não vou botar na justiça. Mas bora lá. Mas isso melhora até a saúde mental. Vai ter, obviamente, as pessoas que vão botar na justiça, porque o brasileiro gosta de dinheiro fácil. Porém, entretanto, todavia, vocês vão diminuir até o que se paga, porque na maioria das vezes é o funcionário que ganha. Vocês vão diminuir até o que se paga lá para a justiça.
E isso aumenta até o engajamento com a sua equipe, dá para se dizer. Isso reduz custos que muitas vezes não aparecem para você, que é o custo por trás de tudo isso, é o custo por trás das cortinas. Imediatamente na folha de pagamento, que não reduz custo imediatamente na folha de pagamento. Trabalhador, agora o quarto tópico, trabalhador descansado é um capital mais valioso. O capital, o capital que você mais tem de valioso são pessoas. Pessoas boas, pessoas que querem trabalhar. E se você começa a perder essas pessoas que estão se esforçando, você vai começar a ter acomodados no seu trabalho. Você não tem que cobrar mais a pessoa que entrega resultados, tem que cobrar mais as pessoas que não entregam resultados. Na teoria do capital humano, desenvolvida pelo economista Gray Becker, a capacidade produtiva do trabalhador é um ativo econômico. E eu ainda vou além, é o maior ativo econômico que temos. Quando o trabalhador tem mais tempo para estudar e se desenvolver, quando o trabalhador tem mais tempo para descansar, quando o trabalhador tem mais tempo para a família, tem mais tempo para buscar qualificação, sua produtividade futura tende a aumentar. Você está fazendo um investimento em uma pessoa que pode lhe dar um retorno maior. Mas ele pode me trair e tudo mais. Ele pode ir para outra empresa. Cara, tu investiu numa pessoa. Isso daí já deveria ser uma satisfação. E outra, se você cobrir a maioria das coisas é por causa disso. Se você der um ambiente bom e cobrir a oferta de salário, ela vai querer permanecer nesse ambiente bom que você está saindo. Só que precisa disso daqui, ó. Ou seja, precisa de dinheiro. E aí entra as implicações. Precisa ter uma diminuição de impostos sobre as empresas. Precisa qual é o nome? O trabalhador precisa querer investir em capital humano, porque o capital humano vai dar um retorno gigantesco para ele. A redução da jornada pode ser vista como um investimento. É basicamente isso, um investimento. Só que depende de uma parte do governo de diminuição de impostos. Provavelmente não vai querer fazer. E isso daí é o que a gente fala também, economicamente, levando questão para outros ambientes. Mais tempo livre movimenta a economia. As pessoas com mais tempo livre vão buscar mais lazer e, consequentemente, vai movimentar mais mercados, vai movimentar mais cinema, vai movimentar mais coisas da cultura, ou seja, mais dinheiro no bolso, tanto para o governo, que vai se apropriar da parte dos impostos, quanto para outros empreendedores. Mais tempo livre vai aquecendo e movimentando a economia, turismo vai ficar maior, lazer vai ficar maior, restaurante, cultura, educação, que as pessoas podem até buscar se especializar, isso gera demanda para outros setores, ou seja, o país cresce com mais tempo livre. Como você acha que a Alemanha, a Dinamarca, está crescendo tanto nessas áreas? Por causa do tempo livre. Basicamente é isso. Isso gera demanda em outros setores para a economia. E parte da produção que deixa de ocorrer em um setor pode ser compensada pela expansão de outros setores, ou seja, o país cresce conjectivamente, juntamente. E agora a gente entra nos problemas que o pessoal implica. Bora lá, inflação. Um dos principais argumentos que se usa é: se trabalhar menos, os custos subirão e os preços aumentarão. Isso pode acontecer em alguns casos. Eu vejo até na minha teoria como sem diminuição de impostos vai diminuir para 5 por 2. Isso obviamente vai acontecer inflação em alguns casos. E a inflação surge quando há um aumento generalizado de preços. Em um curto prazo, isso daqui eu creio que vai acontecer. Mas, se a produtividade por hora aumentar ou permanecer estável, não cair, continuar na linha linear que estamos traçando aqui, continuar normal, a empresa pode produzir praticamente a mesma coisa com menos horas totais. Bora lá. Um exemplo. Antes, com as 44 horas semanais, era produzido 100 unidades de X. Agora, com a queda para 40 horas semanais, a gente tem 40 horas semanais para produzir 98 unidades de X, ou até produzir as mesmas 100 unidades de X. Ou seja, pode não ter um aumento para a inflação. Ou pode ter uma diminuição com isso, em um curto período de tempo, mas as coisas vão tender a se ajustar em pouquíssimo tempo. Em 6 meses as coisas vão se ajustar, voltando à produtividade que era com 44 horas semanais. Que é, inclusive, uma das teses lá do livro, do artigo de 48 horas semanais para 44 horas semanais que eu indiquei para vocês. O impacto sobre custo unitário é muito pequeno. Em alguns casos pode ser praticamente nulo e não vai afetar tanto assim em questão de inflação. Outro principal ponto, e um argumento mais forte do que a própria inflação,
Nem todos os setores possuem ganhos de produtividade. E, realmente, uma fábrica pode automatizar, um escritório pode usar tecnologia, mas setores dependem diretamente, tem setores que dependem diretamente de humanos, por exemplo, supermercados, farmácias, hospitais, hotéis, restaurantes. Se uma empresa precisa funcionar 12 ou 24 horas por dia, menos horas por trabalhador pode exigir novas contratações e isso gera custos. Esse é o argumento mais legítimo que eu acho show de bola. Porém, aí que se deve ter uma mudança que não está sendo proposta, que os caras estão tapando os olhos nessa questão, que é o que a direita, o pessoal da direita mais defende: você negociar com o seu patrão. É você ter o direito de negociar com o seu patrão para trabalhar mais. É isso que eu digo. Profissões mais de mercado, assim, 5x2 é o padrão, deve ser o padrão. Mas esses daqui você deve ter a proposta de negociar com o seu patrão. Ou em escalas 12x36, ou em escalas 6x1, porém com um acréscimo, um ganho a mais. Isso daqui pode ser melhor que talvez não, com a diminuição de impostos, na minha teoria, ou sem a diminuição de impostos, até pagar um pouquinho a mais para aquele trabalhador, para continuar trabalhando a 6x1 na negociação que você faz com ele, fica melhor do que você contratar outra pessoa e cair tudo para 5x2. Ou seja, é algo válido, é algo legítimo essa discussão e a gente tem inúmeras soluções que a gente pode aplicar aqui. Bora lá. Outras implicações que a gente pode ter é a implementação gradual, que é o que estão fazendo, mas até no acerto estão errando, por conta de outras questões mais macro, que é 44, 42 horas, aí cai para 40, ao longo de alguns anos. A flexibilidade setorial, incentivos à produtividade, reduzir encargos de forma formal, estimular a automação e treinamento, e investir na qualificação profissional daquela pessoa. Você faz um investimento naquela pessoa. A gente pode ter banco de horas mais eficientes, que as empresas poderiam concentrar horas em períodos de maior demanda, sem aumentar a carga anual total. São várias coisas que isso daí não leva em cargo uma coisa: deixar a pessoa negociar com o patrão. Só que aqui no Brasil, a gente sempre vai ter a desculpa de eles não sabem negociar, são muito ruins. Porém, se a gente incentivar, dar educação para a pessoa, que é o básico, a gente está em uma educação bancária, como diria Paulo Freire, que só se preocupa com a maquinização de cálculos, a maquinização do pensamento, e não em deixar a pessoa pensar, em deixar a pessoa negociar, que aí quebra tudo. A gente, tendo isso, pode gerar uma eficiência maior para o país. Só que a gente está em um país que pensa e quer que as pessoas continuem miseráveis. De todas as partes. O governo quer que as pessoas continuem miseráveis, intelectualmente, isso daqui eu estou falando. As pessoas querem permanecer na ignorância, não vou dizer todas, mas grande parte das pessoas querem permanecer na miséria do pensamento, continuando dependendo de muitos aspectos governamentais para ganhar benefícios, não querer trabalhar, não grande parte, mas muitas pessoas. E os empresários querem que as pessoas continuem na miséria intelectual. Eles dizem que querem o crescimento e tudo mais, mas não investem no capital humano. Isso daí é um atentado claro contra o intelectualismo, contra o crescimento profissional daquela pessoa. Eles querem que essas pessoas continuem na miséria intelectual, só que de uma maneira mais passiva. Eles não conseguem ver isso. A defesa mais consciente da escala 5x2, 48 horas semanais, não é que as empresas vão produzir mais trabalhando menos. Isso seria uma simplificação. A tese que eu montei aqui, que eu preciso ler, porque senão eu me esqueço, é basicamente: a economia moderna depende mais da produtividade do que de quantidade bruta de horas trabalhadas. Se a redução da jornada vier acompanhada de ganhos de eficiência com menor rotatividade, menor abstencismo e melhor capital humano, o impacto de custos e preços tende a ser pequeno, enquanto os ganhos de bem-estar e produtividade podem ser relevantes. O principal desafio para os nossos setores é incentivos em mão de obra, é qualificar aquela mão de obra, é transformar o Brasil pouco a pouco. Tem frases de alguns empresários que eu vejo que eles falam: é os empresários que constroem Brasil. Mas não só são os empresários que constroem Brasil. Os empresários dão capital, dão a máquina humana. Mas o que constrói o Brasil são as engrenagens do empresário mais o trabalhador trabalhando juntas aqui. Se o empresário sozinho não tiver os trabalhadores mentalmente bons, mentalmente qualificados e com intelectualismo, com uma capacidade técnica melhor, essa engrenagem não gira e o país vai convergindo para a lama.
Então a gente precisa investir em capital humano. O principal ativo que temos somos nós, seres humanos. E, bom, esse foi o vídeo de hoje, aqui de algumas ideias. Eu poderia comentar até outras coisas, por exemplo, como os bolsonaristas que se diziam contra a escala 5x2 e aprovaram simplesmente para ganhar votos, para diz que a gente não é a favor, agora quero que votem na gente, não sei o quê. Cara, eu achei isso daí muito errado. MBN, eu não concordo com a escala 6x1, mas pelo menos eles defendem a ideia e continuam até o fim. Mas minha implicação para todos os políticos é: um está defendendo a 5x2, o outro é contra, mas aprovou só para ter voto, e o outro é totalmente contra. Porque os três lados não se unem justamente para criar uma melhora, uma diminuição de impostos para melhorar a vida do trabalhador e do empresário. Mas o governo pensa mais nele, pensa em capturar votos do que no próprio trabalhador, do que na própria população. Isso daí deveria ser cobrado, porque os governantes são funcionários nossos, são funcionários da população. E devemos cobrar eles, devemos cobrar todos eles. Show? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa aí a implicação do que você acha sobre a minha tese, o que você tem de acrescentar mais. E esse foi o vídeo de hoje. Beijo bem grande, clica no vídeo aí do lado e até a próxima. Falou, fui e tchau.